Como funciona o metrô de Paris e como comprar os bilhetes do metrô. Gente, comprar os ingressos lá, os tickets do metrô de Paris pode ser bem confuso, tem um monte de opção, você acaba se enrolando. Mas é claro, você que acompanha aqui no canal já vai embarcar sabendo de tudo o que você precisa saber para comprar os seus bilhetes no metrô de Paris. E no vídeo de hoje eu vou esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao metrô de Paris, como comprar os bilhetes mais baratos, qual que é a tarifa mais vantajosa, se é o bilhete único, comprar o passe limitado, como você consegue o seu cartãozinho de metrô, como faz para carregar, o horário de funcionamento, se vai para o aeroporto, se não vai, enfim, todas as dúvidas resolvidas. E se você não me conhece, meu nome é Bruno e esse é o canal Vai com Bruno. Aqui eu falo sobre planejamento de viagem e dicas de roteiro no Brasil e no mundo. Bora lá entender tudo sobre como funciona aí os bilhetes do metrô de Paris. O primeiro ponto é quanto custa o bilhete do metrô de Paris. O ticket individual do metrô de Paris custa € 1,90. Ele te dá acesso a todo o transporte público da cidade. O metrô, o ônibus e o RER. Para quem não conhece, o RER são os trens expressos regionais. Eles fazem aquelas distâncias mais longas ali fora do centro de Paris. Tem como pagar mais barato do que essa tarifa de € 1,90. Eu já vou te explicar como você consegue ela. E como que eu faço para comprar um bilhete de metrô lá nas estações de Paris? Você vai reparar que a maioria das estações lá de Paris possuem as máquinas de autoatendimento. Você compra naqueles computadores, eles são com tela sensível ao toque e algum deles possuem tipo um círculo, tipo um mouse que você passa o dedo e ele vai passando ali pela tela que você está vendo no computador. Lá você pode comprar tanto os bilhetes individuais e também um livreto com 10 bilhetes para a viagem única. Mas é muito importante você ficar atento que a partir de março de 2022, esse booklet, que é o bilhete com 10 tickets individuais, ele não vai estar mais disponível. Portanto, se você for viajar depois de março de 2022, a sua opção vai ser o bilhete individual para comprar ali nas máquinas das estações. Você pode pagar tanto com cartão de débito, cartão de crédito ou com o dinheiro mesmo em espécie que você coloca ali na máquina. E com relação ao MetroPass, que são esses passes de metrôs que são num cartãozinho. O MetroPass lá de Paris, na verdade, chama Navigo Card. Esse cartão te dá acesso, aí tem várias modalidades também. Só que você não consegue comprar eles na máquina de autoatendimento. Você precisa ir numa estação que tenha um balcão de atendimento e que tenha um atendente lá para te fazer essa venda. Aí você vai comprar o Navigo Easy Card. Como que funciona esse Navigo Easy Card? Ele tem um custo de € 2 por cartão, ele é de uso individual, ou seja, se você estiver viajando com mais pessoas, cada um aí do seu grupo vai ter que ter o seu cartão individual, ao custo de € 2 cada, e você vai pedir para carregar ele com o pacote de 10 viagens, que custa € 14,50. Ou seja, a sua viagem individual aí sairia por R$ 1,50, já é mais barato do que você comprar o ticket impresso por R$ 1,90. Somando aí os 14,50 mais os € 2 que você vai ter do cartão, você vai pagar R$ 16,50. Sendo que, depois que você esgotar aí as suas 10 viagens, você pode recarregar esse cartão aí por R$ 1,50 o bilhete, e você não vai ter que pagar esses € 2 do cartão novamente. Você paga só na primeira vez. Então, é uma das melhores opções aí para você que vai ficar em Paris e vai usar o metrô e o transporte público. Um ponto importante que pode ser um dificultador para comprar o seu Navigo Easy Card é que você precisa do atendente e a maioria deles não falam inglês, só falam francês, principalmente o pessoal, os atendentes mais velhos. Procure lá, procurar um atendente mais jovem, que eles normalmente falam inglês, e essa é uma dica que eu dou para a França inteira, inclusive para outros países, Procurem os mais jovens, porque o inglês já passou a ser uma língua aí universal e os mais jovens normalmente tendem a falar inglês. Eu tive a sorte de encontrar lá um atendente quando eu comprei, super simpático, resolveu minha vida, comprei meu Navigo e deu tudo certo. Outra opção é comprar um bilhete de uso ilimitado durante um dia. Esse bilhete de um dia ele custa R$ 7,50 e aí você vai poder fazer quantas viagens você quiser. E aí vem a segunda pergunta, Qual que é o tempo de validade do seu bilhete individual do metrô? Você pode utilizar esse bilhete desde que você não saia da estação. Ele tem validade de 2 horas e você pode trocar quantas linhas você quiser ali, desde que você não saia da estação. Uma vez que você sair, aí sim você vai ter que comprar um novo ticket para fazer a próxima viagem. E eu posso comprar o bilhete do metrô com cartão de crédito do Brasil? Pode sim.
Nessas máquinas você vai poder inserir seu cartão de crédito, basta que você saiba a senha, que eles vão pedir lá para você inserir a senha na hora de fazer a compra e tudo certo. Se você tiver um cartão global também, igual eu recomendo, né, para as viagens internacionais, também você vai conseguir utilizar lá na hora de fazer sua compra. E qual o horário de funcionamento do metrô de Paris e com que frequência passam os trens? O horário de funcionamento é das 5h30 da manhã até 1 da manhã, sendo que na sexta-feira e no sábado ele funciona até um pouco mais tarde, até as 2 da manhã. Os trens passam lá a todo momento, a cada 2, 3 minutos, principalmente ali nas estações centrais e no horários de pico. Nas estações mais periféricas, né, a frequência não é tão grande, mas ainda assim você vai estar super bem atendido. O metrô de Paris é gigantesco e ele te conecta em qualquer lugar da cidade. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre 5 opções de hospedagem baratas em Paris, e eu falo nesse vídeo que o principal que você tem que procurar num hotel lá em Paris é a localização. Ele estando perto de uma estação de metrô, de uma estação de ré, você consegue chegar em qualquer ponto da cidade. Então você não obrigatoriamente tem que ficar ali no centro de Paris, que normalmente é mais caro os hotéis. Então, se precisar economizar e tá com a graninha curta, procura aí um pouquinho mais afastado, mas fique atento à estação de metrô. Se você quiser ver esse vídeo sobre os hotéis lá de Paris, eu vou deixar ele aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Não deixe de conferir depois que você assistir esse vídeo, porque eu ainda vou te falar das opções aí de passes ilimitados e como pagar mais barato no seu bilhete de metrô em Paris. Outra pergunta muito comum é se vale a pena comprar o passe ilimitado de 7 dias, aquele de uma semana. É muito comum essa dúvida e tem uma pegadinha aí que eu já vou te explicar. Eu já te falei que tem o passe limitado de um dia e ele custa R$ 7,50. Tem o Navigo também, de uma semana, e ele custa R$ 22,80. Só que tem uma pegadinha. Ele começa na segunda-feira e termina no domingo, independente do dia que você começar a usar, do dia que você fizer a compra. Eu vou te dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos supor que você chegou em Paris no sábado. Aí você foi lá e comprou esse Navigo aí com passe de uma semana. Só que no domingo ele vai vencer, ou seja, você pode utilizar ele só por apenas 2 dias. Então, nesse caso, não vale a pena. Quando vai valer a pena comprar esse passe de uma semana? Quando você puder utilizar ele por pelo menos 4 dias. Então, o que eu recomendo? Se você vai chegar em Paris entre segunda-feira e quarta-feira e quer utilizar o metrô aí de forma ilimitada, aí sim vale comprar esse passe de uma semana, porque aí você vai utilizar ele por mais de 4 dias. E por que 4 dias vale a pena, Bruno? Porque faz as contas comigo. Se o passe de um dia custa R$ 7,50, se você comprar ele por 3 dias, você vai gastar R$ 22,50. Por R$ 22,80, você já vai conseguir comprar o passe de uma semana e aí você vai utilizar ele por 7 dias. Então aí vai valer a pena. Deu pra entender? Bruno, e com relação a esse Navigo EasyCard que você falou, né, esse de 10 viagens, o ilimitado, eu consigo comprar logo que eu chegar no aeroporto de Paris? Consegue sim, só que tem um porém. As máquinas lá de Paris, você consegue comprar só o bilhete individual. Então você vai precisar de um atendente para te vender o Navigo, assim como nas demais estações. O porém é que lá nas estações do aeroporto, dependendo do horário que você chegar, você não vai ter um atendente, porque quando é muito cedo ou mais tarde, não tem ninguém atendendo. Aí sua única opção é comprar ali pela máquina mesmo o bilhete para a sua viagem única até o centro de Paris. Outra dúvida comum é se você consegue usar o Navigo EasyCard nas suas viagens, tanto de metrô, de ré e de ônibus. E sim, consegue utilizar em todas as modalidades de transporte, desde que você fique dentro dos limites da cidade de Paris. E por que eu estou falando isso? Porque quem vai para Paris, normalmente vai para Disney, vai para o Palácio de Versalhes, e eles ficam fora dos limites da cidade de Paris, né? Eles ficam em outros municípios, ali pertinho, mas já é fora. Aí, nesses casos, você precisa comprar um bilhete adicional para utilizar o ré. Aí você pode comprar lá nas máquinas também, é super tranquilo, e aí sim você vai poder fazer a sua viagem de longa distância. Inclusive, o aeroporto também fica fora dos limites, e aí você precisa desse bilhete adicional, e aí o Navigo não vai te atender nesses casos.
E falando em passeios em Paris, eu tenho um vídeo que eu falo sobre os top 10 passeios que eu considero imperdíveis para se fazer em Paris. Eu vou deixar esse vídeo no card e também na descrição do vídeo. Eu tenho meu roteiro lá na Disney, como comprar os ingressos da Disney mais barato. Eu tenho passeios gratuitos para você fazer em Paris. Enfim, dá uma olhada aqui na playlist da França que tem roteiros aí completos para você fazer lá na cidade. E por fim, Bruno, qual que é a maneira mais barata para usar o transporte público, o metrô lá de Paris? Bom, na minha opinião, a maneira mais barata para você fazer suas viagens lá de metrô, de transporte público em Paris, é através do Navigo Easy Card. É aquele que eu falei que você compra o cartãozinho por 2 euros e o pacote de viagens de 14,50, ou seja, sua viagem individual vai sair por 1,50. Caso você vai fazer um uso intensivo aí do seu metrô, do transporte lá em Paris, aí sim recomendo comprar o passe limitado. Mas eu gosto de fazer muita coisa a pé. Normalmente eu pego uns 2 metrôs por dia para sair do hotel e para voltar do hotel. No mais eu costumo fazer ali meu roteiro tudo a pé. Então para mim o Navigo Easy Card é a melhor opção, mas você vai ver aí de acordo com as suas necessidades qual vai ser a melhor opção e se atentar naquela pegadinha do passe de uma semana para não comprar na data errada. Se essas informações sobre o transporte lá em Paris e como utilizar o metrô foi útil para você, o que eu te peço é para deixar aquele like, te convido a se inscrever aqui no canal que está repleto de vídeos aí, não só de Paris, como de planejamento de viagem, como viajar na pandemia, enfim, está repleto de assunto. Dá uma olhada aí nas playlists e a gente se vê no próximo vídeo.